Senhor presidente, nobre senador Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, aprovamos aqui, nesta casa, a toque de caixa, a resolução número 13. Criou-se na época uma pseudo-situação, pseudo-cenário de que incentivos fiscais concedidos pelos estados estavam promovendo uma guerra dos portos, uma guerra fiscal que afetava a economia nacional. Demonstramos claramente que não eram os incentivos, aliás, acionados como instrumento de desenvolvimento regional, criados para atrair empresas e gerar empregos por cada um dos estados, a falta de uma política nacional há décadas de desenvolvimento regional, que não eram aqueles incentivos que estavam produzindo, como se dizia, uma redução da atividade industrial no país e uma redução do crescimento do produto interno bruto nacional. O tempo demonstrou que não era. A atividade industrial, aprovada a resolução já há muito tempo, continuou caindo e o produto interno bruto despencou depois da aprovação daquela matéria. O que fazia, o que fez Santa Catarina distanciar-se, diferenciar-se no cenário nacional, destacar-se dentre os números da economia nacional? Foram esses incentivos que atraíram milhares de novas empresas, que ampliaram o tamanho das empresas já existentes, que transformaram Santa Catarina na região que se coloca em segundo lugar na geração de emprego formal, com carteira assinada. Nós só perdemos hoje no mundo para Singapura. Mas não foram simplesmente os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais foram uma peça complementar no tabuleiro de políticas que nós implementamos no nosso governo e que o governador Raimundo Colombo, reeleito por isso no primeiro turno, continua desenvolvendo. Santa Catarina é o único estado do país que tem 5 portos modernos. No nosso governo, nós apoiamos a iniciativa privada. De um lado, o Grupo Leão do Paraná e o Grupo Maersk da Noruega, e de outro lado, o Grupo Batistella da região de Lages e a Hamburgo Sud. 2 dos grandes movimentadores de contêineres do mundo, a Maersk, norueguesa, e a Hamburgo Sud, alemã, são sócias, têm participação nos portos de Navegantes e de Itapoá. Itapoá, por acaso, é o porto recordista no país naquilo que os técnicos chamam
de movimento hora de carga. Um navio com 7, 8, 9, 10 mil contêineres chega no porto, atraca, não fica esperando 30 dias, como em outros portos nacionais, descarrega e 2 dias e meio depois, está recarregado para voltar ao seu destino. Essa situação de 5 portos, o Porto de Imbituba, administrado pelo governo do Estado, como o Porto de São Francisco. O Porto de Itajaí, administrado pelo município de Itajaí, pela Prefeitura de Itajaí. 3 portos estatais e os 2 portos privados de Itapoá e de Navegantes fazem de Santa Catarina um diferencial logístico que nos permitiu ter o dobro do crescimento nacional. Nos permitiu, nesses 12 anos, quintuplicar o comércio exterior, quadruplicar a arrecadação e mais que dobrar o tamanho da economia. É essa decisão de desenvolvimento regional e de logística que nos diferenciaram. Com essa forte estrutura portuária, nos destacamos no cenário nacional, atraindo empresas do Brasil e do exterior. Pensava-se que, com a resolução número 13, as tradings que haviam se instalado em Santa Catarina abandonariam o nosso estado. Não só ficaram, como vieram muitas outras. Quem visita hoje as nossas áreas portuárias fica impressionado com o número de novas empresas. O grande negócio que se está estabelecendo no nosso estado, na região portuária, é a construção de galpões. As construtoras não dão conta de construir mais galpões para operação de logísticas, e em cidades como Itajaí e São Francisco, os contêineres já são acomodados em terrenos de áreas remotas, longe da operação portuária. Tamanho é o volume de movimentação de carga. Juntos, os portos catarinenses movimentaram 1 bilhão e 6 milhões de unidades de contêineres, chamados TUs, em 2013. Isso representa 38 milhões de toneladas de produtos que saíram e entraram pelos portos do Estado. No entanto, a capacidade instalada, fruto dos investimentos feitos pelo governo federal e pelo governo estadual nos portos de Itajaí e São Francisco, fruto dos investimentos privados feitos em Imbituba, Itapoá e Navegantes, já representa um potencial instalado para movimentar 6 bilhões e 7 milhões de toneladas. Esta é a realidade portuária de Santa Catarina. E esse é um exemplo para o país. Vocês permitem um. Juntamente com
juntamente com os incentivos e benefícios fiscais concedidos não para passeio de nota, como alega-se que ocorreu em outras partes do território nacional, mas para atrair insumos que nós não temos, peças e componentes que nós não produzimos, de tecnologia mais avançadas, e máquinas e equipamentos modernizadoras da tecnologia nacional. Fruto disso, fruto da modernização dos portos, fruto de uma decisão que nós tomamos de não deixar nenhum município sem acesso pavimentado, fazendo com que a malha rodoviária catarinense seja toda ela asfaltada. Fruto disso é que Santa Catarina deu esse salto, está dando esse salto, crescendo a taxas muito superiores a taxas nacionais. Concedo com grande honra ao nobre ex-governador, senador Cacildo Maldani. Eu serei breve, eu vejo que a mesa está sinalizando, mas o pronunciamento de Vossa Excelência, e antes de fazê-lo a parte propriamente, eu olhei a tribuna de honra e vejo o prefeito de Braço do Norte. Aliás, foi prefeito por várias vezes, o Ademir, que aí se encontra. Prefeito Ademir Matos. O Ademir Matos, famoso, onde Vossa Excelência, como governador, também tem levado obras, e o Pinheiral, agora há pouco, ainda foi uma comunidade que foi asfaltada também dentro do princípio da descentralização. Esse foi outro programa, o Propave Rural, que levou asfalto às comunidades rurais, como acontece na Europa. E como eu vejo o prefeito de Braço Norte aí, Ademir Matos, quero fazer esse registro na tribuna de honra. Mas, governador por 2 vezes, senador Luiz Henrique, o Brasil fica, nós ficamos, Santa Catarina então não se fala. Dos 5 portos que Vossa Excelência mencionou, desde de Itapuá, que foi motivado por Vossa Excelência do governo, aí o São Francisco, que lá existe, Itajaí, os 2, aí vem a Imbituba, que vai ser um dos maiores do mundo. Essa infraestrutura, naturalmente, começou com incentivo. E Vossa Excelência procurou criar inovações, o incentivo, e fez com que viessem a melhorar essa infraestrutura, essa logística, ficando Santa Catarina para ser um modelo para ajudar a desafogar Santos, para desafogar São Paulo, para ajudar na distribuição. Para descentralizar a economia nacional, que é o que mais precisa. Descentralizar, e é isso que vem fazendo, para que esses 8 mil e poucos quilômetros da costa brasileira, ela possa ajudar a compartilhar esse desenvolvimento em conjunto. Eu acho que é por aí, Aureliano Chaves, está aqui, viu, Chaves? Esse, viu, senador? Minas pensa nisso, todo mundo pensa dessa forma. E, inclusive, a grande conquista que se fez agora há poucos dias, que o Supremo estava por sumular uma espécie de condenação dos estados e municípios que davam incentivos fiscais e para possíveis empresas que investiram nessa descentralização no Brasil. E essa harmonia, Vossa Excelência liderou o entendimento que se fez agora para reconhecer os incentivos de uma forma diferente agora, não precisar ser a unanimidade do CONFAS, para 2/3 do CONFAS para decidir incentivos que pudessem conseguir fortalecer o princípio da federação dos estados brasileiros. E isso é um novo salto, e Vossa Excelência liderou esse movimento, uma grande conquista. Acho que o Brasil reconhece isso, e o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Luiz Henrique, é uma coisa que marca muito de perto na descentralização, e o governo federal tem que pensar em ser o norteador de políticas nacionais, e descentralizar, pensar no Brasil, normatizar, pensar as relações do Brasil com o mundo. Eu acho que esse é o grande salto, o grande caminho.
Eu sei que o tempo é curto, mas eu não podia deixar de compartilhar nesta tarde do pronunciamento que Vossa Excelência faz ao país. Eu agradeço a Vossa Excelência é testemunha desse trabalho e é partícipe, é colaborador importante nesse trabalho. Eu pediria ao presidente Cacá Andrade só mais 2 minutos de tolerância, que eu quero trazer aqui outros dados impressionantes. Neste primeiro semestre, o montante exportado nos terminais do estado de Santa Catarina representou 6 bilhões e 200 milhões de dólares em divisas para o país e significou um aumento de 5,83% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Nesse período, as exportações pelos portos catarinenses representaram 4,1% do total das exportações brasileiras. Isso para um estado que só tem 1% do território nacional. As exportações representaram 4,1% do total das exportações nacionais. Mas o que é mais importante, senador Cacildo, em 2013, Santa Catarina foi o único estado a aumentar as exportações por seus portos. Enquanto as exportações brasileiras caíram 4,48%, o estado aumentou suas exportações em 11,25%. Esse número é eloquente para reafirmar aquela decisão correta de conceder incentivos e benefícios fiscais para atrair novos empreendimentos e de investir na estrutura logística, nas rodovias, nos corredores de exportação e nos 5 portos modernos que nós temos no nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.